A Polícia Civil de Campo Mourão fechou uma fábrica clandestina de medicamentos fitoterápicos em Campo Mourão. Os policiais receberam denúncias de que no Barreiro das Frutas havia um local onde estavam sendo fabricados os produtos. Isso era uma fábrica que produzia medicamentos fitoterápicos e também alimentos, vamos dizer assim, alimentos concentrados, né, como colágeno, por exemplo. Essa fábrica, pequena fábrica aí, ela não dispunha de licença, então, através de uma denúncia anônima, nós checamos a informação, chegamos lá, verificamos que existia realmente esse processo de produção em andamento lá, e imediatamente acionamos a Vigilância Sanitária, que é o órgão responsável pela fiscalização desse tipo de objeto. E concomitantemente a isso aí, enquanto a vigilância se deslocava até a delegacia, para ir até o local, que é um local de difícil acesso, é longe, até não pega celular direito lá, fica no Barreiro das Frutas, é um difícil acesso. Enquanto eles vinham aqui para se encontrar, para a gente encaminhar eles lá, foi descoberto quem era o responsável por aquilo lá, porque apenas tinham 3 ou 4 funcionários lá. Eles informaram quem que era o patrão deles, então o dono lá, o responsável de fato não se encontrava no local. E então foram seguidas as diligências e foi localizada uma loja aqui na cidade também que pertencia a essa mesma pessoa. E então a vigilância foi primeiro nessa loja e nessa loja ela constatou uma ou outra irregularidade administrativa sem maiores gravidades, a licença que estava vencida, que precisava renovar, em princípio estava tudo certo. E quando finalmente conseguiram nos acompanhar até esse local, até essa fábrica, lá sim foram constatadas maiores irregularidades, tanto que o local foi lacrado daí pela Vigilância Sanitária, foi fechado, né? E que apreendeu também os objetos lá, nós retiramos uma amostra de cada um para compor o inquérito policial que será instaurado para verificar se houve ou não a existência de crime, aí pode caracterizar o crime que é uma figura equiparada à falsificação de medicamento em razão do fitoterápico, tem uma especificação lá que diz que produzir medicamento sem registro caracteriza o delito, que é o do 273, então tem essa dificuldade semântica aí de interpretar se isso é apenas um alimento ou se é um medicamento fitoterápico. Em princípio, preliminarmente, pelo que a vigilância nos falou, parte dos produtos era de fitoterápico e parte de alimentos. Alimentos, daí não caracteriza esse crime, em tese ele pode vir a caracterizar um outro delito na legislação especial, que é um crime contra as relações de consumo, mas daí depende de um laudo pericial dizer se esses objetos apreendidos que são tratados como alimentos, se eles são nocivos ou não. Vai depender do potencial lesivo, então a gente vai fazer esse inquérito policial com a calma, não é algo do nosso dia a dia, é algo incomum aqui, e estamos apurando, né, já conseguimos ouvir esse responsável ali, né, ele indicou que tinha ciência de que precisava de registro, alguma parte da mercadoria dele, só que, no entanto, ele alega ser apenas alimento. Então tem essa discussão aí, semântica, em princípio ele foi autuado administrativamente também, né, sofreu multa pela Vigilância Sanitária, enfim, e do aspecto criminal, que é o que nos toca, nós estamos acompanhando tudo, fazendo inquérito, vamos ouvir todos os envolvidos na medida do possível, aí, a própria Vigilância Sanitária, que, como eu disse, no fim do dia, após toda a verificação lá, voltou ao local, lacrou tudo, pesou, conferiu quanto tinha, e vai dar a sequência e vai determinar ou não a destruição desses objetos, depois com a Vigilância Sanitária. Mas o importante é que nós conseguimos, né, mais uma vez, um trabalho um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas demonstra que a Polícia Civil está checando todas as informações que chegam até a gente, e nesse caso aí chegou uma informação dessa fábrica clandestina e nós conseguimos então fechar isso e retirar agora esse medicamento que potencialmente poderia entrar em circulação e, em razão das condições do local, não possui muitas condições até precárias, assim, talvez não sejam as condições adequadas de higiene. Quem vai poder dizer isso melhor é a própria Vigilância Sanitária, né, que fez as autuações lá. E, então,
é bom que pelo menos assim sirva de alerta também para a população, para sempre checar a origem daquilo que está consumindo. Esse medicamento que é considerado como fitoterápico, ele na verdade é algo que as pessoas costumam usar com um pouco menos de cuidado, vamos dizer assim, que são produtos de origem vegetal. A composição, às vezes, de 3, 4 tipos de plantas diferentes que formam, por exemplo, a ginkgo biloba, que é famosa, também a unha de gato, enfim, tem várias designações, são esses medicamentos que são conhecidos mais como medicamentos populares e que as pessoas usam com menos cautela, né? Então é bom ficar atento para ver a origem, enfim, e sempre, obviamente, consultar a orientação médica antes de consumir qualquer produto dessa natureza. Alguém chegou a ser preso, doutor? Não, até o momento não, né? Só os funcionários lá que não possuem conhecimento técnico suficiente foram conduzidos inicialmente para cá, eles foram ouvidos, mas a situação deles, por não serem os proprietários, não terem esse conhecimento todo da necessidade dessa licença, acabou se entendendo ali nesse momento que não era caso de flagrante contra eles. E da mesma forma, o proprietário que se encontrasse lá poderia ser preso em flagrante, acabou não sendo, por não ser uma hipótese de flagrante. Ele foi encontrado apenas posteriormente. No entanto, isso não significa que ele não será investigado. Pelo contrário, foi instaurado inquérito e, ao final, se concluído que ele praticou algum desses 2 crimes que eu mencionei anteriormente, vai ser indiciado e vai responder perante o juiz, podendo, eventualmente, até ser pedida a prisão dele, se for o caso, ou se o Ministério Público entender, ou se o Judiciário entender como tal, mas só ao final. Nesse momento, por hora, não temos ninguém preso em razão desse fato, mas, de qualquer forma, pelo menos a empresa, a fábrica ali foi fechada, né, e não vai continuar produzindo esse medicamento em desacordo com a legislação nacional, né. O segundo que foi dito, né, pelo responsável, parte deles eram produtos que ele vendia a granel. Algumas substâncias, como eu falei, são substâncias vegetais aí que podem compor, mas foi encontrado lá alguns rótulos, alguns medicamentos, já desses medicamentos fitoterápicos, segundo a interpretação da vigilância sanitária, que já tinham sido produzidos. Então ele nos disse que, na visão dele, aquilo lá é apenas suplemento, apenas alimento, né? Embora haja essa discussão aí, como eu mencionei anteriormente, mas pelo que a vigilância nos passou, ele usava aquela estrutura lá, até tinha algumas máquinas de encapsulamento, né, que fazem as dragas, ou enfim, eu não sei, as cápsulas mesmo, que vamos chamar aqui de medicamento ou de alimento, seja lá o que for, que eram compostos com as misturas daqueles insumos que eles tinham, insumos esses todos que foram apreendidos, como eu mencionei anteriormente.